E aí, galera, bem-vindos de volta. Na opinião de vocês, os Estados Unidos é um país que simboliza o livre mercado, a democracia e a liberdade? Ou o imperialismo machista e preconceituoso que tenta se instalar militarmente ou através da cultura em outros países? E hoje nós vamos falar um pouquinho da sociedade americana. A gente vai abordar por que a sociedade americana está ruindo. A gente vai abordar o que é o American Way of Life, né? O modo americano, né? O espírito americano. E alguma coisa do processo que fez ele cair, que fez ele ruir. E pasmem, muito disso vem da Guerra Fria e da espionagem e sabotagem comunista. Quem diria, né? Eu decidi gravar esse vídeo mais porque eu tô fazendo um curso mesmo de política americana. Aí ia ser interessante eu fazer uma agenda, né? Pelo menos um resumo do que eu tô aprendendo. E é bom que vocês acabem aprendendo um pouco comigo também. Bom, vamos lá. Para entender o American Way, ou o modo americano, precisamos entender algumas bases da sua sociedade. Aqui a gente vai fazer exatamente como os marxistas e vamos dividi-la em 3 estruturas fundamentais. E cada uma dessas estruturas vai dar sustentabilidade para aquilo que por muito tempo foi o espírito da sociedade americana. Separei dessa forma porque reza a lenda que o próprio Joseph Stalin fez essa separação para pensar estratégias contra os Estados Unidos, dizendo que o sistema imunológico da sociedade americana era o patriotismo, a moralidade e a vida espiritual. E que para causar um colapso nessa sociedade, precisariam minar e subverter todas essas áreas. Se você está gostando, por favor, deixe um like. Considere se inscrever no canal. É um clique pequeno para você, mas para mim significa muito. E é um sinal que você quer que eu continue fazendo esse vídeo. Não se esqueça de comentar aí embaixo e vamos lá. Para começar, eu vou usar algumas palavras do historiador e filósofo Alex de Tocqueville, um estudioso enviado pelo governo francês para a América em 1831 para estudar o sistema prisional americano e que acabou estendendo a viagem para estudar a sociedade americana como um todo. Tocqueville acreditava que a América possuía as mesmas imperfeições e inconveniências que qualquer sociedade possuía, mas que fez florescer virtudes e características únicas, com uma sociedade muito mais voltada ao mercado do que à produção cultural, mas que alcançava o mesmo glamour e delicadeza da própria sociedade europeia. Nas palavras de Tocqueville, a posição dos americanos é, portanto, bastante excepcional, e pode-se acreditar que nenhum povo democrático jamais será colocado em uma posição semelhante. Sua origem estritamente puritana, seus hábitos exclusivamente comerciais, até mesmo o país em que habitam, que parece desviar suas mentes à busca da ciência, da literatura e das artes, da proximidade da Europa, que lhes permite negligenciar essas atividades sem cair na barbárie. 1000 causas especiais, das quais só fui capaz de apontar as mais importantes, têm singularmente concorrido para fixar a mente do americano em objetos puramente práticos. Suas paixões, seus desejos, sua educação e tudo sobre ele parecem se unir para atrair os nativos dos Estados Unidos para a Terra. Somente sua religião o convida a voltar, de tempos em tempos, a um olhar passageiro e distraído para o céu. Joseph Stalin e Jay Lovestone, líder do Partido Comunista Americano do começo de 1900, reconheceram a diferença da história americana e de sua democracia e ajudaram a concretizar e estabelecer o termo excepcionalismo americano, em 1920. A expressão excepcionalismo americano refere-se à crença segundo a qual os Estados Unidos são um país qualitativamente diferente de outras nações. É uma variante da doutrina do Destino Manifesto. Está relacionada a 2 outras crenças. A primeira é que a história dos Estados Unidos é essencialmente diferente das histórias das outras nações. Nessa linha, o excepcionalismo americano decorreria do fato de o país ter surgido a partir de uma revolução, em 1776, tornando-se o que o cientista político Seymour Martin Lipset chamou a primeira nova nação, e desenvolvendo uma ideologia exclusivamente americana, o americanismo, baseado em liberdade, igualitarismo, individualismo, republicanismo e laissez-faire. A segunda é que os Estados Unidos têm a missão exclusiva de transformar o mundo. Em análise, desde que existem como povo, os americanos têm cultivado a crença de que o destino marcou seu país como sendo diferente de todos os outros.
na palavra de Abraham Lincoln, os Estados Unidos são quase uma nação eleita por Deus. Estudiosos consideram que a crença excepcionalista seja um elemento central da identidade nacional do povo dos Estados Unidos, uma parte fundamental do seu sistema de crenças. Então vemos de fato que existem 3 pilares no excepcionalismo americano, incorporados em sua história através de fatos, ou na maneira como a sociedade se porta. Nós vemos a Revolução Americana e as seguidas guerras, tanto as civis quanto as mundiais, por exemplo, fortalecendo seu patriotismo. A democracia deles, baseada em direitos naturais e não institucionais, que é uma grande diferença. O que são os direitos naturais? Seriam direitos dados por Deus, que seriam a liberdade de expressão, de pensamento e de crença, direito à propriedade e direito à vida e à autodefesa. E junto a esses direitos naturais, a expansão territorial americana para o oeste, principalmente, está ligado intimamente ao Destino Manifesto, que marcavam a sua espiritualidade. Precisamos estabelecer que esses 3 pilares são meras nomenclaturas, e eles não têm barreiras bem estabelecidas. Essas ideias de patriotismo, moralidade e espiritualidade podem muito bem migrar de pilar a pilar e se tocar em alguns momentos. Isso ocorre porque os pais fundadores da América distinguiram muito bem o que são os direitos naturais dos direitos conquistados através das eras. Para eles, os direitos naturais eram direitos garantidos pelo Criador a qualquer ser humano apenas por existir, e que não dependeriam de governos vigentes para que fossem legítimos. Eles não poderiam ser retirados ou infringidos porque não estão no plano mundano, seriam uma dádiva divina. Uma dádiva dos ninjas. Essa ideia é profundamente judaico-cristã e tem raízes no puritanismo inglês e nas ideias liberais sobre a liberdade de crença. Encontra respaldo nas ideias de John Locke. Locke dizia que todos os homens ao nascer tinham direitos naturais, direito à vida, à liberdade e à propriedade. Para garantir esses direitos naturais, o homem havia criado os governos. Se esses governos, contudo, não respeitassem a vida, a liberdade e a propriedade, o povo tinha o direito de se revoltar contra eles. As pessoas podiam contestar um governo injusto e não eram obrigadas a aceitar suas decisões. Os Estados Unidos, então, foi a primeira nação a ser criada portando essa visão que a população deveria ditar o próprio destino e não ter o destino ditado por um governo. Mas, contudo, todavia, entretanto, a democracia americana só pode funcionar se o seu povo for religioso e moralista. Seria muito difícil manter suas bases caso o povo fosse ficando menos ligados às raízes judaico-cristãs. Nesse sentido, é só ver as próprias palavras de John Adams e a própria Doutrina Manifesto. Nas palavras do próprio John Adams, que foi um dos pais fundadores dos Estados Unidos e segundo presidente americano. Nossa Constituição foi feita somente para um povo moral e religioso. Ela é totalmente inadequada para o governo de qualquer outro povo. E a Doutrina Manifesto era uma crença comum no século XIX entre os americanos, que dizia que os colonizadores americanos deveriam se expandir pela América do Norte, causando a famosa corrida para o Oeste. Ela expressa a crença de que o povo americano foi eleito por Deus para civilizar o seu continente. Há 3 temas comuns no manifesto: a virtude especial do povo americano e das suas instituições, a missão dos Estados Unidos de redimir e fazer o Oeste a imagem da América agrária, e o destino irresistível para conquistar esse dever essencial, que na ideia deles era um dever dado por Deus. Gente, vocês têm que entender que o Destino Manifesto não é apenas uma doutrina religiosa e de expansão territorial. Ela é uma visão do pioneirismo, da ideia de quem vai chegar primeiro, quem vai inventar primeiro, quem vai fazer primeiro. As companhias de mineração, a febre do ouro, os primeiros assentamentos urbanos no meio do Oeste, a cultura dos cowboys e de que toda a sociedade era a própria lei e deveria se proteger em conjunto. E aqui a gente já viu toda a questão da responsabilidade dos cidadãos de manter a ordem e de manter as instituições. O país foi criado a partir de uma revolução em que os próprios cidadãos tiveram que tomar armas para tomar o poder da Inglaterra. Em sua expansão territorial, os próprios cidadãos tiveram que criar cidades a partir do zero mesmo, criando assim assentamentos em locais totalmente desertos e chamando aquilo de lar, e sabendo que eram eles que iam colonizar e urbanizar aquilo. Entendendo que era natural. Desde o começo, os americanos sabem que para poder usufruir da liberdade, seria necessário assumir as responsabilidades inerentes a esse direito. Algo que sequer é falado no Brasil, né? Aqui, por exemplo, direito dá em árvore e responsabilidade é uma lenda, né? Enquanto o leste americano representava a industrialização e a tradição republicana, o oeste trazia o tom aventureiro e sonhador para o americano da época. De certa forma, até hoje é assim, com a presença de Hollywood e do Vale do Silício, por exemplo.
Mas aí a gente começa a ver parte do chamado problema, que é a infiltração dos inimigos da América na sua cultura e a transformação de seus ideais no próprio caminho para a sua queda. Vamos entender primeiro que os Estados Unidos até o final de 1960 e início de 1970 era um país. Ainda carregava certa tradição da moralidade de seus pais fundadores, mas também carregava muito dos problemas e traumas que essas sociedades antigas causaram. A sociedade americana até os anos 1960 era de fato a mãe da liberdade e o sonho do mundo livre, mas apenas para cidadãos americanos e de preferência, com muita preferência, brancos e homens. E com o florescer e desenvolvimento das lutas dos direitos civis, que foram totalmente justas em 1960, a América tomou um rumo de reformas sociais, mas que acabou enfraquecendo o que supostamente Stalin chamou de sistema imunológico, e abriu as defesas para que seus inimigos pudessem agir dentro da sociedade americana. Abraham Lincoln disse certa vez que não haveria armada ou exército no mundo, em qualquer época, que pudesse invadir e subjugar a América. Mas que isso só significaria uma coisa: sua derrota necessariamente iria vir de dentro. Ou a sociedade se manteria livre e fiel aos ideais americanos, ou seria a própria causa para o seu fim. De 1960 até os anos 2000, a cultura americana foi o alvo de massivos e sincronizados ataques, seja por países estrangeiros ou pela sua própria sociedade. A leitura de que a América é um grande império capitalista patriarcal que invade e destrói outras sociedades, sendo o motor da maioria das mazelas sociais do planeta, é uma visão que foi fomentada durante essas 4 décadas, onde a mídia e a intelectualidade produziram obras que visavam uma interpretação anti-americana ou que focavam nos pontos negativos da sociedade americana. E a raiz de grande parte desses ataques vem de um trabalho de espionagem e sabotagem comunista. Pasmem, durante a Guerra Fria, a União Soviética implantou diversos espiões e financiou inúmeros intelectuais e artistas que trabalhariam para ir minando o patriotismo, a espiritualidade e a moralidade americana. E lembre-se, era a estratégia para derrubar os Estados Unidos e a única maneira que o próprio Lincoln considerava possível de subjugar a América. Em 1958 foi escrito um livro por um ex-agente do FBI que cobria 45 pontos que seriam os objetivos dos comunistas durante a Guerra Fria, para conseguir enfraquecer e conquistar nações ao redor do mundo. The Naked Communist. Ele nos apresenta o processo de como destruir a cultura de um país, aqui focando nos Estados Unidos. Do 15º para frente é muito interessante. A gente tem capturar ou infiltrar um ou ambos os partidos políticos nos Estados Unidos. 16. Usar as decisões técnicas dos tribunais de justiça para enfraquecer as instituições americanas, alegando que suas atividades violam os direitos civis. 17. Assumir o controle das escolas, usando como correias de transmissão para o socialismo e a propaganda comunista atual. Suavizar o currículo, controlar as associações de professores, colocar a linha do partido nos livros didáticos. 20. Infiltrar-se na imprensa, controlar as atribuições de resenha de livros, redação editorial e posições de formulação de políticas. 21. Ganha o controle de posições chaves em rádio, TV e na produção de filmes. 22. Continuar desacreditando a cultura americana, degradando todas as formas de expressão artística. Uma célula comunista americana foi instruída a eliminar todas as boas esculturas de parques e edifícios e substituí-las por formas sem forma, desajeitadas e sem sentido. 23. Controle os críticos de arte e diretores de museu de arte. Nosso plano é promover a feiura, a arte repulsiva e sem sentido. 24. Elimine todas as leis que regem a obscenidade, chamando-as de censura, e de uma violação da liberdade de expressão e da imprensa. 25. Derrubar os padrões culturais de moralidade, promovendo pornografia e obscenidade em livros, revistas, filmes, rádio e TV. 27. Infiltrar-se nas igrejas e substituir a religião revelada pela religião social, desacreditar a Bíblia e enfatizar a necessidade de maturidade intelectual que não precisa de uma muleta religiosa. 28. Eliminar a oração ou qualquer frase de expressão religiosa nas escolas, alegando que isso viola o princípio de separação entre igreja e Estado. 29. Desacreditar a Constituição americana e considerá-la inadequada, antiquada, fora de sintonia com as necessidades modernas, um obstáculo à cooperação entre as nações em âmbito mundial. 40. Desacreditar a família como instituição, encorajar a promiscuidade e divórcio fácil. 41. Enfatizar a necessidade de educar os filhos longe da influência negativa dos pais, atribuir preconceitos, bloqueios mentais e retardamento dos filhos à influência supressiva dos pais. E tem muitas outras, né? Mas esses são os pontos mais interessantes que eu achei. É um tipo de agenda que é muito parecido com aquilo que a gente chama de globalismo hoje, não é? Muito interessante, né? E durante 40 anos, essa agenda
foi sendo implementada até que após os anos 2000, particularmente durante os governos Obama, encontraríamos uma sociedade americana completamente diferente e com ideias e moralidades já totalmente divergentes da geração de seus avós. A gente pode ver essa diferença através dos gráficos, em que vemos uma crescente parcela da população americana considerando o casamento cada vez menos importante para criar um filho, cultivando cada vez mais famílias sem a presença dos dois pais em casa. Até 1970, tínhamos proporções de 2% de famílias brancas e 18% de famílias negras, com crianças nascidas fora de um casamento. Após os anos 2000, temos 30% das famílias brancas e até 80% das famílias negras, com crianças nascendo fora do casamento. Ou seja, famílias não planejadas ou desestruturadas. Hoje, em geral, 4 em cada 10 americanos nascem em uma família categorizada como desestruturada. E, embora para alguns essa conversa seja retrógrada, a estrutura familiar é o modo mais seguro de indicar a probabilidade de sucesso econômico de uma pessoa. E para o economista Thomas Sowell, esse é o principal fator que causa a diferença econômica entre brancos e negros nos Estados Unidos. E a desestrutura dos lares negros americanos chegou na proporção tão absurda que até Barack Obama, um agente direto do desfacelamento americano, fez um apelo para que as famílias negras ficassem unidas e tentassem ter filhos juntos, com os dois pais em casa, pois uma família forte e bem estabelecida seria o maior ingrediente de sucesso para qualquer um. Essa mudança pode ser vista nas pesquisas da Gallup, em que avaliam a quantidade de pessoas que acreditam que o casamento seja importante para ter filhos, ou quanto da sociedade americana acredita que ficar casado seja melhor para criar os filhos. Da mesma maneira, após os atos civis dos anos 1960 e 1970, após a eleição de Barack Obama para a presidência e com uma quantidade expressiva de negros entre as pessoas mais ricas dos Estados Unidos, a noção de que os negros estão tendo mais oportunidades vem caindo, e a crença de que mais leis deveriam ser criadas para melhorar essas oportunidades está aumentando. Ainda seguindo esse tema de transformação social, as pesquisas também nos apresentam que a satisfação do tratamento da mulher na sociedade também vem caindo com o passar das décadas. Isso nos mostra que quanto mais avanços sociais os Estados Unidos tiveram, menor foi a percepção da população mais jovem de que a sua vida melhorou. E essas novas gerações de americanos estão mais insatisfeitos hoje do que no início dos anos 2000. Isso é algo a ser pensado, porque mais oportunidades e a menor desigualdade de tratamento causariam uma piora na percepção da justiça social. Isso é aquele conceito de paralaxe cognitiva. As pessoas estão imaginando que vivem em um mundo e não conseguem ver a realidade à sua volta. E isso é visto nos Estados Unidos, principalmente pela divisão da política. Hoje, quase não há mais intersecção política entre os eleitores democratas e republicanos, que se dividiram quase que totalmente. A cada década que se passou, a gente vê uma divisão maior entre esses eleitores, uma mistura cada vez menor e uma possibilidade menor de um republicano votar em um democrata ou vice-versa. Aquelas resoluções das 45 metas comunistas, a resolução 15, dizia exatamente isso. Se infiltrar em um ou ambos dos partidos americanos. E o Partido Democrata sucumbiu a uma filosofia torpe que distorce o mundo e que vende o nós contra eles. E olhem só, embora os democratas tenham sido opostos ao fim da escravatura, embora eles tenham criado a embora eles tenham criado uma extensa rede de clínicas de aborto, especialmente em bairros e distritos negros americanos, eles se dizem ser defensores das minorias. E pela estética e para ganho de ativo político, já estão há décadas causando divisão social. E eles vendem exatamente a agenda do Naked Communist, os 45 pontos para desestabilizar a sociedade de um país. E fica escancarada essa divisão quando, após um negro democrata ser eleito presidente 2 vezes, a percepção de que os negros estejam tendo mais oportunidades vem caindo. O eleitor médio do Partido Democrata hoje acredita que os Estados Unidos não seja capaz de resolver os próprios problemas, mostrando a grande diferença de mentalidade do americano de hoje para o americano que ainda seguia o American Way of Life. Se os Estados Unidos não pode resolver os próprios problemas, quem é que pode resolver esses problemas? Galera, hoje foi um vídeo mais instrutivo, mais educativo pra gente, né? Se você gostou, deixa o like, considere se inscrever no canal, é muito importante. Deixa um comentário aí embaixo, principalmente se eu falei alguma besteira, na sua opinião. Até a próxima, e eu vou deixar vocês meio sintonizados no que eu for aprendendo.